Boa noite, galera. Vamos bater um papo hoje com o professor Munir. Estamos retomando a série de lives, né? A gente deu uma parada, porque estava demais, né? Mas deu saudade. Então é isso aí. Como se diz, vem com a gente, me ajuda a entrevistar esse cara diferente do futsal, que está representando um projeto lindo, né? Parceiro da nossa associação de esportes, é um projeto que nos abraçou e nós também retribuímos. Então, enfim, deu certo, né? O famoso futsal valadarense, as meninas de Governador Valadares, o Monita Chefe, nossos voluntários, as empresas que nos apoiam, né? Todas, todo o nosso staff, os profissionais liberais, por aí. Boa noite, Munir. Boa noite, Bruno. Tudo bem? Tá virado aí. Tô ajustando aqui. E aí? Beleza pura? Ô, rapaz, ficou de lado assim, viu, Munir? Ficou? Aí, ó. Só um segundinho que eu tô ajustando aqui. Não, esquenta não. Deixa eu dar umas boas-vindas na live aqui enquanto isso. Sejam bem-vindos, viu, gente? Guilherme Frossardi já tá na área aí, ó. Guilherme foi um dos primeiros, hein? Você tá me ouvindo bem aí, Bruno? Só para testar aqui? Tô te ouvindo. Beleza. Tentar ajustar o celular numa posição bacana aqui pra gente ficar tranquilo. Bem demais. Aí, beleza. Fala, José Geraldo. Tá tranquilo? Belezinha, graças a Deus. Então tá bom. Primeiramente, muito prazer, Munir, que eu não te conhecia pessoalmente, só tinha ouvido falar de você, né? E por sinal, só bons comentários, né? E ser um cara assim que, quando eu fiquei em Valadares lá, você é muito bem visto por todos. E, tipo, eu fiquei uma semana lá e muitas boas referências de você, através do Samuel. Queria te agradecer, né, pela sua presença aqui, tá representando esse projeto lindo, maravilhoso, principalmente de futsal feminino, né, que a gente sabe das dificuldades, mas a gente sabe também que tem as possibilidades, né, Munir? E com toda a certeza. palavra está com você fazer uma breve apresentação para a gente, e depois eu tenho umas perguntas aqui e nós vamos trocando ideia. Não, beleza. Bom, primeiramente eu agradeço a oportunidade também de estar podendo falar um pouco, né, da minha trajetória pessoal, profissional, do trabalho desenvolvido ao longo de tantos anos, né, assim, quando a gente olha, lembra lá no início, né, há mais ou menos 20 anos eu iniciei dentro do futsal feminino aqui em Caratinga, que é a minha cidade natal, onde eu resido, e talvez naquela época eu sonhasse em chegar num certo ponto dentro de Minas Gerais, participar apenas de competições importantes, né? E fui presenteado por Deus com coisas muito maiores, cheguei muito além de onde eu imaginava no início, obviamente por esforço, mas também por contar com pessoas qualificadas, determinadas, próximas, que sempre auxiliaram muito. Então, tanto aqui em Caratinga, quando eu iniciei, dentro de uma estrutura muito pequena, o que era possível, né, fizeram para me auxiliar. Quando eu cheguei a Governador Valadares, aí um trabalho já com uma estrutura maior e com o Guilherme à frente, um cara que dispensa comentário, que faz tudo, né, pelo futsal feminino, pelas meninas, pelo trabalho, pelo projeto. E ele me deu todas as condições para que eu pudesse desenvolver um grande trabalho. E acabou casando, né, o trabalho do Munir com a equipe do futsal valadarense. E a gente construiu aí uma trajetória, graças a Deus, hoje reconhecida em Minas Gerais e em todo o Brasil. Ah, que legal, cara. Parabéns, viu, Munir? Parece que você me contou um pouquinho, né? Eu não sabia. Eu até te perguntei se era a Liga Nacional de Futsal Masculino. Você me falou que foi feminino. Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa competição. Ela foi antes do futsal valadarense? É assim que se fala? Vocês falam Filadélfia? Como é que é o nome mais falado?
Futsal Valadarense é o mais conhecido mesmo e bem divulgado, né? Mas a inscrição oficial da equipe acaba sendo Filadélfia Univale Valadares, quando vai para as competições oficiais. Entendi, show de bola. Aí, esse período seu, ele foi pós-futsal Filadélfia Univale ou ele foi antes? Como é que foi? Conta um pouquinho pra gente, mano. Na verdade, foi no meio do caminho, né? No final de 2009, eu recebi o convite. Beleza. No final de 2009, eu recebi o convite para estar indo para o Kinderman de Santa Catarina, né, que já era uma equipe gigante a nível nacional, com investimento muito alto. O técnico da época passou a se dedicar só ao futebol de campo e eu fui contratado para trabalhar lá com futsal, passei lá o ano todo. E lá eu tive a oportunidade, né, de disputar a Liga Nacional, ao lado de grandes atletas, uma competição de altíssimo nível. Como eu cheguei a te falar ao longo da semana, assim, para muitos que acompanham o futsal feminino, foi a melhor liga nacional de todos os tempos. Lembrando que a liga foi disputada no feminino de 2005, me parece que até 2013 ou 2014 foi a última edição, se não estou enganado. Depois a liga feminina, né, está extinta, ela está parada. Mas essa de 2010 foi uma das mais fortes de todos os tempos em termos de nível técnico. E com a equipe do Kinderman, a gente foi vice-campeão, batemos na trave ali, a gente ganhou o jogo em casa. Depois, no jogo lá em Chapecó contra a Female, que era um baita time, a gente estava vencendo por 3-1, elas conseguiram virar o jogo e vencer. Como a gente tinha vencido a primeira partida, foi para a prorrogação. Na prorrogação, nós fizemos 1-0, viramos o primeiro tempo da prorrogação vencendo por 1-0. E no segundo tempo da prorrogação, elas conseguiram empatar e virar com o uso de goleira, com trabalho de muita qualidade. Mas eu não é algo nem que eu lamento, não, porque realmente assim, o time da Female naquele ano era espetacular. O nosso time era muito bom, mas a Female era espetacular também, o título ficou em boas mãos. Era porque não era para ser, será, Moni? Pelo que você contou, né? Teve na palma da mão o tempo inteiro, né? A gente teve muito próximo, né? Muito próximo mesmo. Naquele ano, na verdade, eu joguei 3 competições nacionais com o Kinderman. A gente foi campeão brasileiro universitário, lá em Pernambuco, em Recife. E fomos vice-campeões da Taça Brasil Sub-20, perdendo para o Palmeiras nos pênaltis. E fomos vice-campeões da Liga Nacional, perdendo para a Female de Chapecó na prorrogação. Entendi. Então, assim, eu não peguei o comecinho, não. Deixa eu só abrir uma pergunta aqui. Foi antes, eu não consegui captar. Ou Foi no meio do caminho, porque eu trabalhei em Governador Valadares 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Então, eu já tinha 5 anos de casa, né? Saí, fiquei 1 ano lá em Caçador, Santa Catarina. Depois retornei em 2011 e voltei a trabalhar novamente com o futsal valadarense. E aí, até o ano passado, ainda estava participando. Então, foi no meio do caminho, né? Eu me afastei 1 ano para poder fazer esse trabalho em Santa Catarina. E logo que eu voltei, continuei fazendo parte do futsal valadarense. Entendi. Ô Moni, eu não sei se vocês sabem, eu estou só querendo abrir uma pergunta aqui, talvez isso não chegue até vocês, porque geralmente costuma acontecer quando a gente está num certo nível, aquilo que a gente faz, às vezes, a gente precisa de alguém falar para a gente poder ver, porque às vezes vira uma paisagem, né? Você faz uma coisa ali tão bem feita, aquilo se torna tão obrigação, que chega num ponto que você acha que você está fazendo o que é o tradicional e o convencional, mas às vezes, sempre na maioria das vezes nós não estamos. Nós aqui de fora, eu posso te falar que eu comecei a lidar com o futsal feminino em 2016, mas que eu tomei frente mesmo, aqui no nosso projeto, foi em meados de 2018. E eu comecei a disputar umas competições, rapaz, e o nome que eu mais ouvia é falar do futsal feminino de Governador Valadares, mas eu nunca tinha visto essas meninas jogando. E todo campeonato que eu ia, toda rodinha, todo mundo que eu conversava na região, futsal feminino de Valadares, as meninas jogam muito e jogam demais. Teve um dia que um professor falou assim comigo, aí isso me despertou mais a curiosidade ainda, a ponto de eu pensar e falar assim, cara, eu tenho que conhecer esse projeto, eu fiquei curioso agora. O professor Hilário de João Molevade, ele que foi o meu formador, né, como treinador. Aí ele comentou comigo assim e falou assim, ô Bruno, eu disputei um gime lá em Ponte Nova e eu nunca tinha reparado as meninas de Valadares jogando, não.
mas o dia que eu sentei no banco, que eu estava de auxiliar, eu passei a ver aquelas meninas jogando e eu fiquei impressionado de ver a qualidade, a perfeição nos passes, nos fundamentos, nas movimentações, as conexões dela dentro de quadra, que aquilo me alertou. Eu falei, cara, eu quero conhecer esse projeto. Aí Deus colocou Samuel no meu caminho, de Valadares, que do nada, Samuel falou assim, Bruno, você quer que eu te... Eu falei para ele assim, meu Samuel, um dos meus maiores sonhos, aí ele perguntou, qual que é? Eu falei, eu queria ver aquelas meninas jogando. Aí ele falou, se você quiser, eu consigo para você ir lá. E aí, resumindo, Samuel me ajudou a chegar lá. Aí ele acabou de mandar uma mensagem pra gente aí, ó. Falou alguma coisa falou que o Monir é meu ídolo, alguma coisa, mas nada disso. Na verdade, eu conheci o Samuel ainda adolescente, depois ele foi meu aluno na faculdade, quando ele se formou aqui profissional. Depois ele trabalhou comigo de auxiliar em Valadares, de auxiliar aqui em Caratinga com a equipe adulta, né, no GIME 2013, 14, 15. Aí em 2015 ele assumiu o técnico e eu já fiquei por fora dando suporte, onde a gente conquistou o GIME no masculino também 2 vezes, 2015 e 2016. Então, Samuel, você fique sabendo que é um prazer para mim ver uma pessoa que foi meu aluno, que deu os primeiros passos ali em competições federadas como auxiliar comigo e hoje está muito à minha frente. Eu fico muito feliz de ver seu crescimento e quando você está aí, eu imagino que eu estou aí também com você, pelo menos um pouquinho, que a gente fez parte da sua trajetória. Eu fico muito feliz de ver você chegar onde você sempre sonhou, e eu sei que você fez para chegar até aí. Sempre abriu mão de muita coisa para estudar e para chegar aí. Um grande abraço. É isso aí, ó. Aí, um abraço, viu, Samuel? Aí, Monique, contextualizando, Samuel foi o elo de ligação do nosso projeto com Valadares. Através disso, de tanto eu ouvi falar, e eu ouvi da boca de Hilário, que é uma referência aqui na nossa região, falar para mim. Aí, eu lembro que eu liguei para o Guilherme, e eu queria te fazer essa pergunta, a mesma que eu fiz para Guilherme. Eu falei para Guilherme assim, Guilherme, Samuel me deu seu telefone, pediu para me olhar com o senhor se tem como o senhor conseguir um estágio para nós aí, para a gente poder aproximar os projetos. Aí eu brinquei com ele assim, eu queria saber, rapaz, o que tem nessa cidade, que eu queria conhecer esse projeto, o que tem de diferente que o futsal feminino de Governador Valadares é tão referência assim, cara. Nós podemos dizer que nacional, né? O que tem de diferente lá, Moni? Rapaz, na verdade, para cravar uma diferença, né? A diferença chama Guilherme Frossá. Essa é a diferença, né? Tem uma pessoa que há mais de 20 anos ele vive apenas para fazer o futsal, né? Então, o Guilherme é um cara que abre mão de qualquer momento dele de lazer, ele abre mão do trabalho dele pessoal, ele abre mão muitas vezes de evento dele com a família, de estar em situações assim sociais, para todos os dias estar pensando no planejamento do futsal, se tem transporte para viajar para a próxima competição, se o uniforme está novo ou está precisando substituir, se tem bola para treinamento ou cone para treinamento, se tem atletas de qualidade na região, ele está entrando em contato com os pais, ele está propondo dos pais virem a Valadares conhecer o projeto, para que mais uma menina talentosa passe a fazer parte do projeto. Então, assim, para te dar uma resposta, se for para cravar uma coisa apenas, o diferencial é o Guilherme. Isso aí, sem dúvida nenhuma, né? E, óbvio, junto dele vem uma comissão técnica, né, que eu fiquei à frente muitos anos, mas sempre tive pessoas muito boas trabalhando ao meu lado. Lá no início, a Graciele, depois o Wesley, o Thiago, o Idelson, Silmeia, psicóloga, trabalhou com a gente. A Yane assumiu do ano passado, né, para frente, os treinamentos diários. Então, a gente sempre teve uma turma muito boa trabalhando. Obviamente, as meninas que iniciaram até antes da minha chegada, lá em 99, 2000, 2001, 2002, criaram na cidade uma raiz do futsal feminino. Então, hoje, em Governador Valadares, o principal esporte da cidade, sem sombra de dúvida, né, é o futsal feminino, é a maior referência, é quem tem os melhores resultados de 15 anos para cá, disparado. Então, hoje, em Valadares, é normal as meninas quererem jogar futsal. Em outros lugares não é tão comum assim. Lá em Valadares, não, a menina quer praticar, porque ela vê as demais em reportagem de jornal, televisão, as meninas estão sempre aparecendo, se destacando. Então, óbvio, né, vem com um comando do Guilherme, depois uma estruturação de comissão técnica e, obviamente, atletas talentosas, muitas delas formadas em casa, muitas delas mesmo,
e outras da região, que os profissionais da região acabam que são grandes parceiros nossos, que reconhecendo o trabalho, quando eles têm um grande talento, eles querem encaminhar para que esse grande talento cresça também. Na grande maioria das vezes, a gente consegue atletas também de qualidade na região, que são encaminhadas pelos próprios professores. Então, acaba que isso criou assim, né, uma metodologia de trabalho, podemos dizer assim, lá da direção para nós, para as atletas e até para os profissionais de cidades vizinhas, que a gente tem hoje lá uma casa do atleta com atletas da região e até de lugares mais longe, né, de Minas Gerais. Ô Moni, vocês que estão lá, vocês conseguem visualizar isso? O tão quanto vocês são referência no futsal feminino? Vocês têm essa noção? Acredito que sim, né? Sim, Bruno. De uns anos para cá, depois que a gente conseguiu, né, títulos de expressão e uma hegemonia dentro do estado de Minas Gerais, a gente passou a perceber isso sim. Eu encaro isso com muita naturalidade, porque eu sou um cara totalmente obcecado pelas vitórias, pelos títulos. Se eu ganhar uma competição hoje e tiver outra semana que vem, amanhã eu já estou dando um treinamento focado em semana que vem. Eu não vou ficar 3, 4 dias comemorando o título de hoje. Então, eu sempre fui um cara assim, muito obcecado por trabalhar. Então, isso nunca me criou aquela questão de ego, nós somos melhores, não. Se a gente ganhou uma competição hoje, a gente foi melhor hoje. Amanhã começa outra, né? Então, a gente sabe, sim, a gente percebe. Não é muito comum, mas já aconteceu diversas vezes, por exemplo, quando a gente vai jogar micro-regional de Geng, de Gime, né? As pessoas de cidades menores pedem para tirar foto com a gente. Crianças já pediram às meninas, às vezes, para dar um autógrafo em camisa, coisas do tipo. Então, a gente percebe que a gente está sendo conhecido e reconhecido pelo nosso trabalho. Isso deixa a gente muito feliz, porém nos dá uma responsabilidade ainda maior, porque, como muitos já disseram, né, eu vou estar falando aqui uma coisa até repetitiva, mais difícil que ganhar uma ou 2 ou 3 vezes, é se manter vencedor durante 15 anos, né? E nós temos um aproveitamento nos últimos 15 anos nas competições dentro de Minas Gerais de aproximadamente 90% de título. Isso somando Gime, Geng, campeonatos mineiros, sub-13, 15, 17, 20 e adultos. Eu acredito que a gente tem um aproveitamento em torno aí de 90%. Além de 6 títulos nacionais nesses 15 anos que eu faço parte do projeto. Você conseguir 6 títulos nacionais, tendo um investimento mínimo em relação às outras equipes dentro do Brasil, né? Basta a gente dizer que lá fora, por exemplo, a maioria das atletas tem contratos, são remuneradas, né? A gente consegue beneficiar as nossas atletas de outras formas, não com salário, né? Sim. Então, assim, em termos de investimento, nós temos um investimento mínimo comparando com equipes de tradição nacional, e ainda assim nós temos 6 títulos nacionais conquistados, né, em 15 anos. É algo que, como eu disse lá no início, né, chegamos talvez muito mais longe que a gente podia imaginar lá no começo, quando a gente sonhava simplesmente em ser reconhecido, em ter um grande trabalho. Entendi. Quando o Guilherme me respondeu, ele me respondeu assim, Muniel, ele falou, seu Bruno, você vem cá que você vai ver, entre aspas, tem nada demais além de trabalho aqui. Mas a gente fica curioso, né? Eu fico curioso, porque, cara, é tanta gente falando na sua cabeça, e eu fui. Do nada, cheguei lá, cara, 2 coisas me marcaram. Que eu acho que, para mim, serve de exemplo para todo mundo. É a conexão das alunas do grupo com o Guilherme. Isso me chamou a atenção. Ele é isso tudo que você falou mesmo. Todo dia ele ia lá depois de serviço, ele conversava com as meninas, ele corre atrás disso, corre atrás daquilo. Isso foi o que eu vi dentro de uma semana, né? E eu vi um carinho muito grande das alunas todas com ele, né? E outra coisa que me chamou a atenção, Moni, é o treinamento, como ele é simples, entre aspas. Simples que eu falo, eu tive treinos meus que eu fui aplicar condução e passe. Nos meus treinos eu tive problema com algumas alunas. E eu vi as meninas de Valadares fazendo com a Yane. Queria aproveitar e mandar um abraço para ela, que a Yane me socorre direto. Sou fã dela, gosto dela demais. A simplicidade e a dedicação dos treinos.
Isso me marcou. Foi as duas coisas que me marcaram. É a conexão do grupo com o Guilherme e a simplicidade e a intensidade dos treinos que eu vi. Como é que é isso aí? Fala um pouquinho, Romulo. Na verdade, a gente tem já uma forma de trabalho desses últimos 15 anos para cá, como eu disse, né? Que ela meio que é isso que você falou, simplicidade. O que é simplicidade para nós? Eu não consigo ver futsal, muita gente defende outra forma, né? Inclusive, eu queria deixar claro aqui que quando eu expresso aqui dentro do meu trabalho, eu estou expondo a minha ideia, né? A minha metodologia, aquilo que eu acredito ser bom fazer. E dentro do futsal existem inúmeras formas de se trabalhar, a gente sabe disso, né? Obviamente, aqueles que vão sendo vencedores vão ser mais reconhecidos, independente de como trabalham. Mas eu não consigo, por exemplo, isso que você bem disse aí, que você foi fazer um trabalho, eu não consigo ver futsal sem treinamento analítico. Eu não consigo ver futsal sem ter no aquecimento 2-2 trocando passe, sem ter o atleta conduzindo bola, vai e volta, vai e volta, vai e volta, sem ter o atleta pisando com a solinha, empurrando bola para lá, empurrando bola para cá, sem fazer um zigue-zague nos cones de vez em quando. Eu não consigo trabalhar futsal se não tiver um pouco disso. Ah, mas você vai dar 1h30 disso? Óbvio que não. Eu preciso aproximar da situação do jogo. Mas, por exemplo, lá, a nossa rotina de trabalho, lá, se a gente pegar uma sessão de treino quase todos os dias, vai ter em torno de 20 minutos de aquecimento disso que a gente acabou de falar. Menina trocando passe, correndo com bola, uma coisa qualquer. Tem dia que, para variar, a gente faz um bobinho, um 3 contra 3, um golzinho, uma coisa qualquer, um toque, 2 toques, jogo adaptado. Mas na grande maioria das vezes, corridinha, alongamento, 2-2 trabalhando com bola. Pé direito, pé esquerdo, um pouquinho de lateralidade, distância longa, distância curta. Isso para mim é o essencial do futsal. Principalmente no feminino, porque a grande maioria das meninas começa muito tarde. O masculino, o cara com 2, 3 anos já está chutando bola na sala. O pai e a mãe já estão jogando bola, sonhando que ele vai ser o novo Messi, vai ter um salário alto e vai, de repente, até estruturar a família. Então, empurra o menino para o futebol desde jovem. Gostando ou não, eles dão uma bola de presente. Enquanto para a menina, culturalmente, o que a menina ganha de presente? Ela ganha boneca, ela ganha o fogãozinho, ela ganha outras coisas. Então, a maioria dessas meninas começa a ter contato com futsal quando chega na fase de 6º ano escolar. Ela já está com 11 anos de idade. Fora isso, aquelas meninas que de repente são de municípios menores ou bairros mais afastados, onde ainda pode brincar na rua. Aí, de repente, essas têm uma vivência de contato com bola, realmente, jogo de futebol, antes dos 11 anos de idade. Então, a menina que chegou com 10 para 11 anos, às vezes ela é alta, ela é forte, você vê que ela já tem um biotipo de atleta, ela pode encaixar no trabalho, porém, o contato dela com a bola não é bom. Então, se todos os dias ela fizer pelo menos 20 minutos de trabalhinho com bola, ajuda demais, demais, sem dúvida nenhuma. Precisa disso. Então, é um aquecimento, a preparação fisiológica, né? Estou aquecendo ali musculatura, elevando temperatura, estou elevando frequência cardíaca para ela chegue no momento ideal do trabalho, e ao mesmo tempo estou fazendo uma pequena parte técnica. Eu vejo dessa forma, eu vejo como algo obrigatório. No meu trabalho tem que ter sempre. Depois disso, geralmente, a gente vai para um trabalho técnico-tático. 2 contra 1, 3 contra 2, finalização cruzada com alguém entrando no segundo pau, uma tabela, alguma movimentação tática que a gente usa, a gente trabalha ela ali nos cones, terminando com um chute a gol, uma situação qualquer desse tipo. E logo em seguida, as situações do coletivo. Equipe com equipe para jogar. Obviamente, aí você limita algumas coisas. Hoje eu quero essa equipe marcando em linha 1, pressão. Quero essa equipe marcando meia quadra. Esse time vai usar um goleiro linha agora. Lateral, escanteio, a gente para trabalhar uma situação de bola parada. Algo que não deu certo, faz de novo. Mas, basicamente, o nosso trabalho lá é estruturado dessa forma. Todos os dias tem treino analítico, praticamente. Todos os dias tem trabalho com bola, 2 contra 1, 3 contra 2, etc. E praticamente todos os dias tem coletivo. Nenhum dia, praticamente, nenhum dia ao longo de um ano inteiro tem treino físico. Eu sou contra treino somente físico. Vou explicar meus motivos, tá?
Eu, geralmente, comandava os treinos, como eu disse no início, eu moro em Caratinga, resido em Caratinga, eu me deslocava a Governador Valadares, 2 horas de viagem para comandar o treino. Então, eu fazia isso mais ou menos 3 a 4 vezes por semana. Então, se eu tinha 3 treinos por semana, eu podia me dar o luxo de dar um treino físico, não ter bola no meu treino, botar ela só para correr, saltar, levantar peso, dar sprint, pique. Eu não podia fazer isso. Eu fazia tudo isso dentro do coletivo, dentro do aquecimento, dentro do meu trabalho tático, qualquer que seja que eu estivesse trabalhando. Tanto é que as meninas, isso aí você depois pode perguntar a qualquer uma delas, quando acaba o nosso treino lá, tá todo mundo esgotado. Esgotamento é um sinal de quê? Que foi exigido a parte física. Obviamente, se eu estivesse lá trabalhando com elas 2 períodos, 10 treinamentos por semana, de manhã, de tarde, de segunda a sexta, óbvio, teria algumas sessões de treino físico, né? Mas o que a gente dividia lá, por exemplo? Os dias que eu estava presente, muita ênfase em trabalho com bola, situação tática, técnica, bola. Os dias que eu não estava presente eram os dias que elas iam para academia, trabalhar musculação, força, resistência, velocidade. E às vezes até algum trabalho físico de quadra. Então, mais ou menos, a gente combinava assim. Mas analisando a minha situação, de 3 a 4 treinos por semana era o que eu estava comandando realmente, eu jamais trabalhei uma sessão de treino físico. Exceto aquelas retornos de férias, né? Inicinho ali de fevereiro, às vezes a gente fazia alguma coisa mais física, mas mês de março para frente, muito trabalho com bola realmente. E tudo que eu queria atingir em termo físico, eu estou longe de competição, então eu quero desgastar um pouco mais, forçar um pouco mais, para que elas evoluam fisicamente. Eu fazia dentro do coletivo. O coletivo estava acabando e mais 5 minutos, estava acabando e mais 5 minutos. E agora, goleiro linha aqui, mais um gol para acabar. E a gente terminava lá todo mundo esgotado. Então a gente tentava trabalhar mais ou menos assim. Mas acabei me alongando muito na resposta, mas como você disse, o que é o trabalho lá então? É um aquecimento simples, trabalho com bola, geralmente 2 meninas com uma bola para ter muito contato, direita, esquerda a todo momento ali, condução, passe, finalização, segundo pau, beleza. Depois um trabalho tático qualquer, ou uma movimentação, alguma coisa, sempre terminando com finalização, e logo em seguida, coletivo parando e corrigindo muito, né? É o que a gente, mais ou menos, a nossa base de trabalho diário lá. O que eu fiz, Moni? Como o Hilário me falou que elas dificilmente erram passe, eu fiquei mais curioso. E quando eu tive lá, eu falei, cara, muita coincidência não é, porque todos os dias a Iane praticamente deu treino com passe para elas. Eu falei, tá explicado por que essas meninas não erram passe fácil. Lógico que tem várias outras coisas no entorno, né? Mas elas trabalham muito isso, eu achei isso interessante. E tem uma parte também, Moni, que eu acho muito interessante, é a disciplina do grupo. Eu queria que você pudesse contar um pouquinho para a gente como é que é o entorno, que parece que vocês têm 2 grandes parceiros lá, a Univale, né? Me corrija se eu estiver errado, vocês têm um processo de formação de atleta, pega a aluna no módulo 1, ela cria uma trajetória até o módulo 2, me corrija se eu errar, e posteriormente elas saem formadas. Segundo o Guilherme, se eu não estiver enganado, foram quase 50 alunas já formadas, é isso mesmo? Isso. Hoje, né, a Univale já há alguns anos, né, é parceira, né? Ela é parceira há um bom tempo. Também, né? O Filadélfia também é um grande parceiro, né, com a estrutura física, com tudo que oferece. Né? A própria Prefeitura de Valadares apoia muito nos eventos, dentro da possibilidade dela também. E o Guilherme tem também lá muitos parceiros, o pessoal do comércio no todo, vários ex-atletas do masculino, que quando o Guilherme trabalhou lá no início, era com futsal masculino, que também já foi de altíssimo nível lá no Filadélfia, né? Então, hoje, esse pessoal já mais velho, trabalhando, alguns empresários, né? Apoiam hoje as meninas. Mas, em relação a essa formação, é mais ou menos nesse caminho que você falou realmente, né? A gente tenta buscar as meninas ainda no módulo 1, que é uma faixa etária mais fácil de se moldar, né? Elas ainda estão em formação, estão mais abertas à informação, à mudança, a, de repente, se moldar e formar realmente dentro daquilo que a gente pensa para o jogo, né? Mas, obviamente, muitas meninas chegam no meio do caminho, chegam com 16, com 17 anos, a gente segue o trabalho do mesmo jeito. Mas o ideal, quando a gente consegue, é buscar atleta realmente nessa faixa de módulo 1. Seguindo bem dentro do trabalho, quando sobe para o módulo 2, a mudança é muito grande. Então, acaba tendo um ponto de corte aí realmente, né?
Nem todas as meninas que trabalham com a gente módulo 1, quando elas viram de 14 para 15 anos, elas conseguem seguir no módulo 2, por questão técnica realmente. Podem continuar no projeto, obviamente, podem continuar treinando, mas quando a gente vai para uma competição, se a competição diz que eu posso levar 12, eu preciso escolher as 12 meninas que estão mais preparadas. A gente sempre trabalhou isso aí com um critério técnico muito apurado mesmo, né? Independente de ser a menina A ou B, a gente trabalha dentro de um critério técnico. E, obviamente, dentro do módulo 2, ela saiu de 17 para 18 anos, um novo ponto de corte. Porque a categoria sub-20 hoje em Minas Gerais é praticamente uma categoria morta, né? Os últimos campeonatos mineiros a gente teve em 2017, foi o último campeonato mineiro sub-20, salvo engano, isso mesmo, 2017, foi em Passos. Nós tivemos a participação de apenas 3 equipes. Então, a categoria sub-20 é uma categoria morta. Então, a atleta, quando ela estoura 18 anos com a gente, ela sai do módulo 2, 18 anos, ela tem que estar pronta para jogar já na nossa equipe adulta, né? E é onde entra isso que você falou, ela está na idade de ingressar na universidade. Então, a atleta tendo um nível técnico legal, correspondeu, o histórico dela nos últimos anos, né? Ela vem com a gente há um tempo, dedicada, parceira, comprometida com o projeto, meninas que não têm problema de comportamento, de atraso em treinamento, têm um respeito bacana, se enquadram no perfil da Bolsa Universitária. Várias estão cursando no momento, várias já terminaram, né? Tem diversas meninas que terminaram. Muitas meninas não estudaram com bolsa ali, mas através do projeto fizeram um cursinho pré-vestibular e conseguiram vaga, por exemplo, na Universidade Federal, passaram em concurso da polícia, em concurso dos bombeiros, conseguindo estudar através do projeto em cursinhos pré-vestibular e coisa do tipo. Então, eu vinculo assim, né, o projeto esportivo ao mesmo tempo social, né? O Guilherme é um cara apaixonado pelas duas coisas, então ele está sempre acompanhando, para ele não serve se for apenas boa de futsal, resolve dentro da quadra, mas do lado de fora o famoso não quer nada, não está comprometida, não respeita, né? Ele não aceita, então ele quer as duas coisas caminhando junto. Eu acabo acompanhando mais a parte técnica dentro de quadra e obviamente muitas atletas estão no clube, foram trazidas por mim. Eu que, por exemplo, vi a menina em tal lugar, e aí falo com o Guilherme, Guilherme, tem uma menina boa em tal lugar. Aí eu também auxilio naquele contato com os pais, então muitos pais, hoje as meninas estão lá e procuram a mim para conversar, para saber. Então aí eu entro na questão social, eu dou orientação dentro daquilo que está ao meu alcance, mas essa parte sempre ficou mais a cargo do Guilherme realmente, de orientar a questão social, ser humano, comportamento, enquanto eu sempre me dediquei mais às questões dentro de quadro. Ah, legal. E assim, essa live aqui com você foi uma briga, meu filho, porque eu chamei Guilherme, né, para fazer a live com ele. Ele falou que só fazia se você e Anne participasse. Aí eu falei, Guilherme, então você vai ter que nomear alguém, porque não tem jeito de participar 3, não. A tela não divide em 4, não. E ele sempre foi meio tímido, sempre fugiu das entrevistas e tudo, ele sempre foi mais reservado mesmo. Mas ele tá convidado, tá? Semana que vem, sem ser nessa, na outra, nós vamos enquadrar ele, viu, Munir? Você não deixa de participar, não, que ele vai participar de uma live com nós aqui. Consegui convencer ele. Deixa eu abrir aqui para a galera um pouquinho. Fabiano Bolinha mandou um abraço. Bolinha é um dos melhores goleiros de Minas Gerais. Foi campeão do Gime com Caratinga 2 vezes, 2015 e 2016, com Samuel no comando. E o Carlos Henrique, que também está online com a gente aí de auxiliar. E eu era só o diretor lá, o roupeiro dos meninos. Roupeiro? Eu achava que Samuel tinha um título, mas eu vou contar esse assunto aqui depois. Fala, professor José Geraldo, Helder Magalhães presente, Marina, vamos ver aqui, Nelson Duarte. Tem uma pergunta aqui, Helder Magalhães. Boa noite, Munir, grande profissional. E você daqui a uns tempos poderá chegar lá, porque você é muito competente, meu amigo. Peraí, boa noite, ele colocou assim, boa noite, Munir, grande profissional. E você daqui a uns tempos poderá chegar lá, porque você é muito competente, meu amigo Bruno. Quem dera, Helder, um dia eu chegar nesse currículo do Munir aí, meu filho, eu já morri até lá, não dá tempo não. Não, chega tranquilo.
Continua trabalhando, chega. Você tem uma redação, não é um currículo, não, mas você tem um livro. José Geraldo está aqui, tem uma pergunta aqui, ó. Setatic, boa noite, Bruno e professor Munir. Ele está perguntando assim, ó, pulou, meu Deus do céu, peraí. Munir. Cleiton Setatic, Munir, dentro de uma semana cheia, com grupo definido, calendário regular, como você divide sua programação? Beleza. Setatic, na verdade, é o professor Cleiton, né? O Cleiton é um amigo desde a adolescência, a gente jogou junto aqui em Caratinga durante alguns anos, apesar dele ser mais velho que eu 2 anos, né? Não posso esquecer. Ele sempre estava no juvenil, eu no infantil, mas a gente chegou a jogar junto. Cleiton foi um grande jogador. Eu fui jogador, assim, de brincadeira. Cleiton não. Cleiton aqui em Caratinga foi um dos melhores jogadores que a gente teve, tanto no salão quanto no campo. E um grande técnico agora, né? Estava no Santo Antônio do Jacinto ano passado, foi vice-campeão estadual, campeão da Taça Valadares. Ô, Cleiton, na verdade, tudo depende, no meu ponto de vista, do período que eu me encontro e da distância que eu tenho da competição. Isso é a primeira coisa que a gente precisa qualificar, né? Considerar. Se a competição está longe, eu vou fazer treinos maiores, obviamente, em termos de tempo, né? Então, mais volume, né? Dentro da fisiologia do exercício, a gente vai dar mais volume. Dentro do treinamento do exercício, a gente vai falar disso também, mais volume. Então, treinamentos longos, mais exaustivos e, obviamente, qualificando sempre valências diferentes, pensando físico, técnico, tático. Não vou falar de psicológico nesse momento, que aí não caberia muito para a gente. Mas físico, técnico, tático, eu faria uma divisão, como eu disse no início. Treinos físicos, totalmente físicos, se eu tivesse uma semana cheia para trabalhar, vamos pôr aí de segunda a sábado, eu ia treinar 11 vezes então, né? Vamos colocar 11 sessões de treinamento. Eu colocaria 2 ou 3 sessões apenas, voltadas para treino totalmente físico. Obviamente, dentro dos trabalhos técnicos, eu daria também carga física, intensidade no trabalho, porque acredito eu que realizar também fundamentos, né, sem você estar num nível próximo daquilo que acontece no jogo, na velocidade, no deslocamento, é algo, né, desnecessário, não está aproximando do jogo, a não ser se fosse uma equipe muito iniciante ali, sub-11, sub-13, pensando no feminino. E os trabalhos táticos iriam entrando à medida que eu percebesse que a equipe está assimilando. Eu nunca fui de passar uma grande sequência tática ao mesmo tempo. Sempre fui de passo a passo. Concluir uma movimentação bacana, está assimilada com uma terminação, agora eu vou trabalhar aquela mesma movimentação tática com uma segunda terminação, com uma terceira terminação e assim por diante. Uma grande vantagem que eu sempre tive em Valadares, o nosso grupo não muda muito. De um ano para o outro, geralmente, a gente perdia, quando muito, ali 1 ou 2 meninas, chegava 1 ou 2. Então, eu aproveitava todo o acervo tático, né, que já estava na cabeça das meninas no ano anterior, para acrescentar uma coisa ou duas. Aquilo que a gente ia, né, analisando, vendo os jogos, acompanhando, né, e fazendo esse incremento. Mas, resumindo, então, para te dar uma resposta mais precisa, se eu estou mais longe da competição, eu faria treinos de maior volume, obviamente, treinos mais longos, realmente. À medida que eu me aproximo da competição, o que os estudos dizem para nós? Fazer treinos mais curtos, intensidade mais alta, que, obviamente, treinos mais curtos eu diminuo um pouquinho o risco de lesão, né? O esforço ali, apesar de ser intenso, né, numa duração menor, e eu consigo já trabalhar mais voltado para potência e velocidade, que é aquilo que, se a gente pensar em futsal, mais nos exige para os lances mais decisivos, né? A cadência é muito boa para a situação normal, de controle de jogo e tal, mas nos momentos mais decisivos, o que a gente mais precisa, na maioria das vezes, é o quê, né? A potência, a explosão, são os movimentos de maior velocidade. Então, numa semana cheia, eu trabalharia mais ou menos aí 3 sessões de treino físico, né? E dividiria aí mais ou menos 4 sessões de trabalho técnico, técnico-tático, cada um, para a gente estar casando aí uma coisa com a outra. Lembrando, como eu disse bem antes também, no início, seguindo a minha ideia, sempre meus trabalhos táticos, pode ter um pouquinho parado, um pouquinho contra o cone, mas depois eu quero ver acontecendo próximo do coletivo, alguém marcando, atrapalhando, que é a situação real do jogo. Entendi. Tem um comentário aqui do
o Fabiano, ele foi campeão comigo aqui também em Monlevade, num torneio de bairro, tá? Nós ganhamos aqui, eu já ganhei um título com bolinha, e ele me fez perder o título, rapaz. O cara é goleiro, fez um gol no meu goleiro, me arrebentou. Perdemos a final. O Bolinha já foi campeão do Oiapoque ao Chuí nesses torneios aí, ele joga isso aí para todo lado, é um parceiraço, um cara bacana demais. É daqueles presentes que o futsal dá pra gente, né, cara? Fazer amizade com um cara igual o Bolinha que tá aí. Não só ele, como muitos outros que estiveram com a gente aqui, né? Batata, Vareta, Vinicinho, a turma toda de Belo Horizonte que trabalhou com a gente aqui durante mais ou menos 5 anos. Foi o tempo que eu estive à frente na prefeitura aqui, a gente sempre montou equipe competitiva. São aqueles presentes que a gente ganha mesmo aí no futsal, aquelas amizades que vão para a vida toda. Bolinha diferente. Ele colocou assim, Muni vai fazer o Guilherme chorar, viu? Falou para você parar de falar. Mas é a verdade, né? A gente tem que falar realmente. Deixa eu colocar aqui um ponto que eu queria saber de você, é o seguinte, cara. O Zico tá lá na Bélgica falando, até você já passou raiva com Bolinha. Ele falou? Tá falando aí, mandou aí agora. Pô, rapaz, eu cheguei na final com um timaço, investimento, campeonato de bairro tem investimento também, tá, Monique? Patrocinador do lado, todo mundo veio um dia antes, fizemos pré-eleção, fizemos tudo, mas na hora da final, Bolinha vai e começa a jogar com o pé. A minha equipe se perdeu e ele fez, se eu não me engano, um gol foi dele, nós perdemos o jogo. Quem me fez uma raiva, fiquei 2 semanas sem dormir. O Bolinha tirou o bicho da rapaziada, então, aí nesse dia. Tirou. Bolinha me deve essa, viu, Bolinha? Aqui em Caratinga ele só deu alegria, mas nós devemos muito pra ele. Iane mandou um abraço, Iane. Sem palavras, né, Iane? Eu tentei trazer ela, mas falou que não gosta de câmera, não. Deixa eu te falar, Moni. Eu ficava brincando muito com o Samuel, conversa daqui, conversa dali, papo vai, papo vem. Deixa eu ver o tempo aqui, Moni, só pra gente controlar. 41, 48, e eu acho que não vou dar conta de fazer as perguntas tudo pra você, não. Aí, Samuel me contando a história dele, rapaz, eu brinquei com ele, chamei Samuel, você é o rei do gym mesmo, né? Brinquei com ele assim, sabe? Aí falou, ele ficava rindo, né? Aí ele falou, seu Bruno, o rei do gym é Muni. Aí na hora que você me mandou o seu currículo, rapaz, eu assustei. 9 campeonatos do gym e 8. 8 do feminino? Quantos do feminino mineiro? Entre gym e mineiro. No GIME, eu tenho 10 participações de GIME com o governador Valadares. Nós fomos campeões 9 vezes e 1 vice-campeonato. Nós perdemos em 2007 na prorrogação para Contagem. Um grande time Contagem montou com o trabalho da Mariela, que em Belo Horizonte era uma menina também que comandava o futsal feminino aí de forma brilhante. Então são 9 títulos do GIME no feminino e 2 títulos do GIME no masculino, onde eu fazia parte do grupo, né? O Samuel estava como técnico, o Carlos Henrique como auxiliar, e eu era o gestor, eu que acertava ali o elenco, trazia a turma e tal, os meninos comandando, mas me considero campeão com eles, porque foi um trabalho que a gente desenvolveu, que Caratinga não sei se vai ter igual novamente em algum momento. Então, Moni, como é que é, meu filho, para conseguir essa hierarquia, não, qual é a palavra correta, essa hegemonia, né? Hegemonia. Cara, rapaz, tanto tempo ganhando, como é que é isso aí? É bacana demais, porque assim, eu joguei o meu primeiro time como atleta em 1997, mas a gente tinha um time assim, né, juntava a turma em Caratinga e ia, a gente não conseguia passar da primeira fase, e eu via o time como um mega evento, o meu sonho era chegar. Em 2002 foi a melhor participação nossa aqui, ainda jogando no futsal masculino, a gente chegou na terceira etapa, na época o time tinha 4 fases, né, a gente perdeu na terceira etapa. Oi? Na minha opinião, eu acho o GIME mais encorpado do que o Campeonato Mineiro. Sem dúvida, totalmente. Opinião, tá? Totalmente. Ele mobiliza a massa muito mais do que o Mineiro em questão de oportunidade, de entretenimento e várias outras coisas. Concordo, a gente pode fazer até uma comparação no fim, concordo com você. Mas então, assim, quando eu cheguei em Valadares já era uma equipe que chegava na estadual do GIME todo ano, mas ainda não tinha vencido. Quando eu fui em 2005, eu tinha uma atleta muito boa aqui em Caratinga, né, a Priscila, convidei ela para ir comigo, ela foi, e a gente ia toda sexta, sábado, domingo treinar em Valadares, sexta, sábado, domingo. E de cara, no nosso primeiro ano, a equipe casou muito bem, né, o time tinha
já uma certa tradição, e com a chegada nossa, o time deu uma encorpada ainda mais e fomos indo, chegamos na estadual brigando. Na época, Contagem e Pedro Leopoldo eram os dois grandes times da época, né, a região de Belo Horizonte aí. E foi em Lavras, a gente conseguiu derrubar os dois, fomos campeões a primeira vez. Nossa, um êxtase total, assim, algo mágico que a gente não imaginava, né? Uma equipe totalmente da casa ali, com treinamento, uma realização. Já para 2006, aí a gente já foi muito mais encorpado, né? Aí a gente já tinha umas 2 atletas a mais, né? Assim, meninas de muito talento. A gente já não tinha mais aquele peso de ser um time que nunca tinha ganhado, né? A gente estava indo já com um time que foi campeão no ano anterior, que todo mundo respeitava mais. E a vitória veio novamente. E a partir daí a gente começou a ter aquela questão da autoconfiança, né? A gente treinava muito, se dedicava cada dia mais, como eu falei no início, porque ganhamos agora, a gente quer ganhar já o ano que vem de novo, a gente nunca parou de treinar por achar que a gente estava melhor que ninguém. A gente sempre queria de novo, tem que ganhar de novo, tem que ganhar de novo e vamos. Sempre foi assim a conversa lá no treinamento, no dia a dia. Inclusive, quando faz partida ruim lá, mesmo se ganha, as meninas sabem o que elas escutam. Se não tiver jogado bem, não tiver feito aquilo que treinou, que trabalhou, entrou meio de saltinho alto ali, ganhou apertado de uma equipe que dava para ter ganhado melhor, elas sabem que elas escutam. E aí a gente já fala, ó, hoje foi assim, mas amanhã se for assim, não vai. E já cutuca mesmo para mexer com os brilhos, né? E, obviamente, assim, a confiança chegando, o trabalho seguindo, algumas equipes que investiam foram deixando de investir, seja por troca de política, de prefeito, de coisa qualquer, e governador Valadares, como a gente falou, o Guilherme nunca deixa acabar, ele não depende de política nenhuma para o trabalho acontecer, porque ele corre atrás e trabalha, né? Então a gente foi mantendo, aí surgiu nova força, por exemplo, Ipatinga surgiu como uma nova força, começou a brigar com a gente, Montes Claros, como uma nova força, conseguiu brigar muito com a gente, até ganhar alguns títulos de Valadares. Teófilo Otoni teve uma época também ali, 2013 até 2016. Peraí. Só um minutinho, senão me arrebenta. Aqui, ó. Isso não estava previsto na live, não, viu, gente? Calma aí. A cachorra latina não estava no roteiro, não. Mas aí outras equipes, outras potências surgindo e brigando em igualdade ali com a gente, mas a gente sempre trabalhando para manter, e foi como você falou, né? Nos anos que eu estive à frente de Valadares, tive essa felicidade de conquistar, né? Tive uma derrota na final de 2007, vitória em todos os outros anos, e sempre aprendemos muito nas derrotas também. Acho que a derrota às vezes é bom, ela faz você refletir, faz você estudar mais, treinar mais, dedicar mais, né? Então, a gente criou realmente essa hegemonia, né? No Campeonato Mineiro, como você falou também, a gente vem nos últimos 3 anos ganhando todas as categorias, todas. Por exemplo, em 2017 a gente ganhou Sub-13, Sub-15, Sub-17, Sub-20 adulto, tudo. Mais o GENG Módulo 1 e 2 e o GIME, ou seja, Minas Gerais inteiro ficou com a gente. 2018 a mesma coisa, todos os eventos que aconteceram em Minas Gerais. Porém, nós tivemos apenas o Mineiro 15 e 17 adulto, não teve o 13 e o 20. Ano passado, infelizmente, por falta de equipe, nós não tivemos Campeonato Mineiro da Federação, mas tem a última derrota de Governador Valadares dentro de Minas Gerais foi em 2016. Tem 4 anos, né, que a equipe ganha todas as competições em Minas Gerais. Então, é uma hegemonia a ser respeitada, e como a gente disse, ganhou hoje, já está treinando para ganhar ano que vem amanhã. Não espera não, amanhã já está treinando para ganhar ano que vem. Então é por isso que a receita funciona. Fruto de muito trabalho, né, Moni? Com certeza. Deixa eu fazer uma colocação. Eu vi, rapaz, quando eu estive lá, eles descobriram que eu era árbitro. Acho que foi o Guilherme que falou que eu era árbitro, pediu para me arbitrar um jogo. Aí eu fui arbitrar um jogo do módulo 1. Ô Moni, e eu vi as meninas do módulo 1 enfrentando uma equipe adulta, cara, mas com tanta... encarando de igual para igual, e começou ganhando o jogo de 4-0, cara. Eu ficava olhando aquele trem apitando assim, não tem lógica, não. O módulo 1 é 11, 12, 13, não é isso? É, de 12 a 14. De 12 a 14, eu fiquei com aquilo na cabeça, cara. E eu olhei para aquela equipe, e olhei para o meu time, eu falei, o meu time adulto, se enfrentar essa equipe, nós vamos bater em frente com essas meninas. E as meninas de 12, 14 anos
empurrando as meninas na quadra, aquilo me... Tipo assim, eu saí com isso marcado, sabe? Eu até queria parabenizar, porque é para poucos, tá? Né? Não é simples fazer isso, não. Tem uma pergunta aqui para você. Qual foi o seu jogo inesquecível, se você tem na sua carreira como um todo? E qual treinador você tem, ou quais, ou treinadoras como referências? Nossa, jogo inesquecível, cara. A gente tem muitos, muitos, muitos. Mas assim, vou citar pelo menos uns 3, porque eu acho que o jogo, quando você vai conquistando, encaminhando a vitória ao longo do jogo, você segura a adrenalina mais tranquilo, no apito final ali, você já estava vendo que ia vencer. Mas aquelas vitórias que vêm muito no final, eu acho que são aquelas que mais emocionam, né? Na final do Geng, por exemplo, de 2006, nós tomamos um gol faltando 1 minuto e meio para acabar, a gente estava perdendo de 1-0 para o Colégio Magno de Belo Horizonte. Faltando 38 segundos, a gente empatou esse jogo, com o goleiro Linha, até com a Michaelen, que hoje ajuda lá também nos treinamentos. Ela de goleiro Linha trabalhou uma bola, a gente fez um gol e na prorrogação ganhamos o Geng, 2006. Agora, mais recente, 2017, na única edição do Campeonato Mineiro Sub-13, que a federação realizou, a única competição oficial Sub-13, né, da história da Federação Mineira. A gente virou o primeiro tempo perdendo para Passos de 3-1, o time de Passos jogava pelo empate e eles eram melhores que nós, assim, coletivamente. Né? No intervalo, eu sentei com as meninas, a gente conversou uma situação de arriscar, fizemos uma mudança, entramos com a Gabriele de goleiro linha, ela já tinha o hábito de jogar de goleiro linha, mas o time era um time com pouco entrosamento. A gente chegava ali uns 15 dias para treinar e juntar um sub-13. E as meninas fizeram um segundo tempo, viraram esse jogo para 6-4, me parece, a gente ganhou. Então foi muito bacana. E no Campeonato Mineiro de 2018, a gente fez o gol do título. Estava empatado 2-2 com Montes Claros, a gente seria derrotado com o empate, né? Elas jogavam pelo empate para serem campeãs. Ah, não, desculpa. Elas venciam por 2-1 e o empate era nosso. Aí, faltando, parece que 25 segundos, me parece, a Michaelen fez também uma bola de goleiro linha, a Jennifer acelerou, soltou a bola nela de lado, ela acelerou, driblou pro meio, bateu, aí ela fez o gol, todo mundo invadiu, tal, foi uma emoção, uma coisa bacana. Eu acho que esses de gol no final são os que mais marcam, Mas conquistas todas marcam, né? Principalmente vitórias de títulos nacionais, que a gente sabe a dificuldade que é. Nós vencemos em 2007 o nosso terceiro título, não, desculpe, em 2008. Só fomos voltar a ganhar um título nacional em 2017, quer dizer, 9 anos depois. Então, lá em Brasília, quando a gente ganhou também o Brasileiro Escolar em 2017, foi muito emocionante. A gente tinha passado por algumas situações difíceis, né? Uma das nossas atletas perdeu o avô quando ela estava lá, recebeu a notícia lá. A Amandinha, que é uma menina muito querida por todo mundo, tinha perdido a mãe naquele ano também, acidente, foi muito triste assim para todo mundo. Então foi algo assim, um grupo muito simples, um time que não tinha nada de especial, mas um time muito batalhador, obediente taticamente, as meninas muito obedientes, e assim, conseguiram uma conquista marcante depois de 9 anos, então assim, todos marcam, é difícil escolher um, né? Difícil escolher um. Mas os títulos nacionais marcam mais. E esses que a gente ganha muito no finalzinho, no último minuto, como já aconteceu com a gente algumas vezes, também marcam muito. Se você fez eu riscar uma pergunta aqui, que eu ia te perguntar como é que foi sofrer naquele gol da Michaele, que eu vi esse vídeo, eu vi o jogo no YouTube ou no Instagram dela, não sei, acho que ela me mostrou lá também. Eu falei, que isso, cara? Haja coração pra você fazer um gol daquele. Você foi, listou ele. Eu achei que ele não ia entrar na roda, não. Eu falei, não é possível. Ah, não, foi bacana e assim, foi praticamente o último oficial, né? Ano passado não teve tanta competição, então foi muito legal. E assim, aquele momento ali, por incrível que pareça, eu ainda estava tranquilo. A gente tomou o segundo gol no início do segundo tempo e a gente estava com mais volume, atacando mais, mas Montes Claros estava muito bem mesmo, estava num momento muito bom. Comparando com o ano anterior, a gente tinha ganhado delas não vou dizer com facilidade, porque sempre foi jogo difícil, mas a gente tinha ganhado aquele jogo que a gente se impõe e não deixa elas atacar muito, a gente esmaga elas ali e vai martelando até fazer o gol. Nesse último ano, 2018, não. Estava um jogo realmente muito equilibrado, elas estavam melhor fisicamente, taticamente também, não estava um jogo igual.
Porém, a gente com as melhores chances e a gente com aquele jogo da Jennifer de goleiro linha o tempo todo ali, a gente martela muito, a gente fica com a bola mais tempo. Porém, 10 minutos faltando e eu, não, vai dar, a gente está atacando muito. 8 minutos e a mesma crença. 5 minutos, 3 minutos. Aí eu comecei, será que não vai dar, né? A gente acha que vai dar, mas pode ser que não dê, porque o adversário está trabalhando para não permitir, né? Aí a gente já tinha entrado, inclusive, com a Iane de goleiro linha. Porém, quando a Jennifer saiu na última troca, faltava 45 segundos mais ou menos, eu falei, Jennifer, se você voltar agora, como você é muito boa nos pés, se você encaixar uma bola, esquece e troca com a Iane, o jogo está acabando, vai você. Ela depois pode te confirmar isso. Falei isso para ela na zona de substituição, ela esperando para trocar. Falei, se você pegar uma bola, vai você, não dá tempo de ficar trocando, último minuto de jogo. E ela foi e conseguiu induzir o bote, né, da marcadora que entrou na linha, ela acelerou o passe, a menina dá o bote no pega, a Michaele pega entre linhas, né, entre a primeira e a segunda linha de marcação. Quando a segunda linha vem subindo, aquele balanço e aquele rabisco dela, que quem conhece sabe o que eu estou falando, ela é muito rápida, né? Quando ela tira para dentro, era talvez até uma situação de dar um passe de segundo pau, ela arrisca o chute, faz o gol, aí todo mundo enlouqueceu, foi bacana demais. Eu vi, foi emocionante de ver, imagino, para quem estava lá dentro, né? Ô Moni, a gente tem 4 minutos, eu tenho umas 5 perguntas. Você está apertado? Você tem mais uns 10 minutos? Como é que você está? Sim, não, na verdade, como eu te falei hoje, eu estou dando aula à noite todos os dias, porém essa semana são apenas avaliações. Então eu posto avaliação para o aluno e estou liberado. Pode ir tocando aí, tá tranquilo, tá bacana o bate-papo. Vai acabar daqui a 4 minutos, então a gente volta um pouquinho e termina, pode ser? Beleza, você que manda. Tá bom, então. Aí você falou dos jogos. Quais são suas referências como treinadores? Você tem bacana. Cara, tem 3 minutos e meio, senão vai cortar. Eu observo muita gente, mas eu vou falar de 2 pessoas. Um lá atrás mesmo, quando eu tinha meus 19 para 20 anos, ainda estudando na faculdade, que é o Miltinho, né? Inclusive faleceu recentemente. O Miltinho era um cara tido por muita gente como meio bruto, meio ignorante, brigão, mas eu adorava ver a forma dele trabalhar e conduzir as equipes, principalmente com muita gente jovem. Ele muitas vezes trabalhou com equipes jovens. Ele nunca foi aquele técnico que falava assim, eu vou pro seu time, mas eu quero o medalhão A, o medalhão B, o seleção brasileira e bababá. Ele trabalhava com jovens de talento, fazia o trabalho dele. Então, lá no início, eu admirava muito ele. Opa, tá travando, hein? Não sei se é a minha que travou. Vamos esperar. Eu acho que não é não, porque ela tá... voltou, Moni. Voltou. Então, pois é, antigamente lá, então, como eu disse, lá no meu início, eu tinha 19 para 20 anos, o Miltinho, por trabalhar com os jovens, aqui em Minas Gerais, fez grandes trabalhos, as equipes dele modernas, com mobilidade, naquela época o futsal, que ainda não era de tanta rotatividade, ele já trabalhava mobilidade, eu sempre achei legal. Admirava ele muito lá no início. E depois que eu entrei no futsal feminino, para mim, o melhor técnico, assim, disparado, chega a dizer até que injustiçado por não ser o comandante da seleção brasileira em nenhum momento, o Éder Popioski, lá da FEMALI. O Éder é um cara que todas as equipes dele jogam 100% padronizadas, bem tecnicamente, bem taticamente, atacam com qualidade, defendem com qualidade. Para mim é o melhor técnico de toda a história do futsal feminino. É o Éder, para mim. O Éder Popioski. É o técnico da FEMALI e agora ele está mais na gerência agora, nos últimos 2 anos. Mas foi campeão da Liga Nacional 7, 8 vezes, campeão de Taça Brasil 5, 6, 7 vezes, campeão de tudo. Um cara bacana, humilde, educado, boa pessoa, caráter. Tem muita gente que a gente não pode falar o mesmo aí no meio do feminino, que quer crescer dando rasteira nos outros. Então ele é um cara que eu admiro. Para mim é o melhor de todos os tempos do futsal feminino. Que legal, cara. Faltam 40 segundos. Tá tendo uma campanha aqui para Guilherme fazer uma live. Ô, gente, quem não viu no começo, o Guilherme já fechou, sem ser nessa terça, na outra ele vai participar da live com a gente. Vocês me ajudam a
a fazer as conversas com ele. E vai encerrar aqui, Moni, aí a gente volta de novo, tá bom? Beleza. Obrigado, só um minutinho aqui, deixa eu esperar aqui, falta 40 segundos. Eu não sei se eu consigo desligar ela, mulher, acho melhor esperar desligar sozinha, porque senão ela não vai ficar salva, não. Né? Eu não sei não. Eu sou bem mais ou menos nas tecnologias. Ô Samuel,